O Brasil é um dos países com o maior número de casos de violência contra a mulher no mundo. Por dia são pelo menos 13 assassinatos no país e muitas mulheres ainda têm vergonha de denunciar e até mesmo buscar socorro. Confira mais na reportagem de Camila Vieira. Machismo é qualidade, ação ou modo de macho, um exagerado senso de orgulho masculino ou virilidade agressiva. A definição do dicionário cabe direitinho à realidade atual do Brasil. O Ibope, em 2017, identificou que 7 em cada 10 brasileiros já fizeram atos machistas mesmo sem perceber. Deixei de arrumar a balada, arrumar minha casa e deixei para as meninas arrumarem, porque achei que era meio que dever delas, assim. Bom, eu já estava andando na rua, vi a menina que era muito bonita e eu já assoviei para ela já. Explicar para uma mulher alguma coisa que ela já sabe, porque eu acho que eu sei mais por ser homem. No metrô, em questão de até mesmo assédio sexual, sabe? De caras se aproveitando pelo fato do metrô ser muito cheio, as pessoas ficam se encoxando, ficam insinuando, sabe? São coisas que a gente vê assim que a gente não pode fazer muita coisa a não ser sentir pena, né? Os depoimentos que acabamos de ouvir impressionam pela naturalidade com que os homens assumem tamanha violência. Mas isso, infelizmente, não surpreende aqui no Brasil, já que é algo que vem desde muito tempo. As mudanças de mentalidade, elas não ocorrem assim de uma hora para outra, né? Às vezes é até mais fácil você alterar a legislação do que alterar a forma de pensar das pessoas, né? Então, um sistema que foi criado durante muito tempo, por séculos e séculos, né? No ano passado, foram registradas aproximadamente 73 mil denúncias contra a mulher. Segundo uma pesquisa feita pelo Ibope, em 2016, houve um aumento de 3,5% em relação ao ano passado. Outro paradigma que existe no Brasil quando se fala sobre sexualidade se trata de crianças. Desde pequenos, alguns padrões são impostos para caracterizar meninos e meninas. Isso vai desde brincadeiras a cores. Quando eu nasci mulher, me colocaram numa caixinha rosa, colocaram bonecas, colocaram vestidinhos, colocaram forninhos, colocaram coisas que me tornassem, que me fizessem um dia querer ser uma dona de casa. Enquanto na caixinha azul do meu irmão colocaram bonequinhos de ação, colocaram super-heróis, colocaram médicos, bombeiros, porque falavam que o homem podia ser mais. Em contrapartida, não é à toa que nas universidades surjam os coletivos. Na SPM não foi diferente. O coletivo Coralina surgiu pela necessidade de se debater o tema dentro de sala de aula. Ele surgiu para tentar combater o machismo que ocorre aqui dentro da faculdade e empoderar as mulheres para elas saberem lidar com esse machismo também fora da SPM. Infelizmente, não são todas as mulheres que denunciam o agressor. Algumas ainda sentem medo e vergonha. O 180 registrou 19 mil denúncias de violência psicológica, 4 mil de violência moral e 3 mil de violência sexual e cárcere privado. A violência física contra a mulher se caracteriza pelo contato físico que provoque dor, podendo ou não causar lesões ou uma marca no corpo da mulher. Beatriz Faria é mais um de tantos exemplos de mulheres que já sofreram violência. Em uma ida a um restaurante com a família, foi surpreendida ao sair do banheiro. E aí, quando eu abri a porta, ele me agarrou, passou a mão em mim e tal. E aí eu empurrei ele e voltei para a mesa. E nesse momento, eu não contei para minha mãe, e até hoje ela não sabe, porque eu achei que isso pudesse de algum jeito ser culpa minha, pela roupa que eu estava vestindo. No Brasil, tendo em vigor há 10 anos a Lei Maria da Penha, o problema ainda persiste e não se resolve por completo. A taxa de violência é altíssima. 1 em cada 3 mulheres na cidade de São Paulo sofre ou já sofreu violência física ou sexual pelo parceiro. Vanessa, você acha que esse problema das mulheres não quererem denunciar é uma questão cultural? Gostaria que fosse só isso. Eu ia ficar muito feliz. É muito fácil explicar e falar, nossa, já tenho a solução, a gente descultura e vamos culturar de novo, porque a gente consegue modificar. Isso é uma parcela, né? Mas tem um aprendizado, porque essas questões de gênero, sexualidade, violência da mulher, é uma construção da nossa história mesmo. A gente tem na nossa história marcas de comportamentos que a gente vai repetindo ao decorrer da nossa vida, com um processo de aprendizagem mesmo. Então, assim, a cultura ajuda, mas não é só a cultura. O social também. Nosso comportamento muda quando a gente vive em sociedade. Não só isso, a questão econômica também, né? Então, a questão política.
tudo isso, ele influencia nós, que somos seres biopsicossociais. Então, assim, não é só a cultura, mas a cultura tem uma boa explicação, né? Existe o Michel Foucault, que ele faz uma leitura bárbara sobre a história da sexualidade e fala das questões da repressão sexual e comenta também as questões da violência. Então, a gente tem isso marcado na nossa pele. Mas ele mesmo já dizia, felizmente ou infelizmente, não é só isso que explica, mas a gente precisa estar trabalhando para transformar essa mentalidade que tem uma parte no cultural também. Obrigada. Aqui em São Paulo, a gente encontra uma diversidade imensa de exibições e eventos com a temática que a gente está discutindo no programa de hoje. A nossa repórter Stephanie Frasson está no IMS Paulista, o Instituto Moreira Salles, para falar sobre esse assunto. Stephanie, o que está acontecendo aí? Conta pra gente. Bom dia, Bruno. Bom dia, Giovana. É exatamente isso. Aqui no IMS Paulista está acontecendo uma exposição muito legal chamada Corpo a Corpo, desculpa. Essa exposição, ela traz através de uma série de fotos e vídeos como o nosso corpo ele pode ser uma arma de representação social. E quem quiser, aproveitando o gancho, hoje e amanhã vai ter exibição do filme Meu Corpo é Político. Os ingressos eles custam R$20 inteira, R$10. Muito obrigado, Stephanie. Podemos observar a valorização da diversidade cada vez maior em muitas empresas. Mas será que isso está realmente acontecendo? Ainda existem muitas pessoas da comunidade LGBT que escondem sua sexualidade no trabalho por medo da discriminação. Entenda na reportagem especial de Gabriela Kita. A representatividade das minorias nas grandes empresas é uma questão a ser discutida. Segundo o Instituto de Pesquisa Center for Talent Innovation, 41% das pessoas entrevistadas LGBTs no Brasil afirmam ter sido discriminadas no seu trabalho por conta da sua orientação sexual. A mesma pesquisa ainda aponta que muita gente acaba escondendo a sua sexualidade no trabalho. 61% afirmam não expor a sua vida pessoal no ambiente onde trabalha. Este jovem que não quer ser identificado é homossexual. Ele não se assume para a família, mesmo tendo um irmão gêmeo que tem a mesma orientação. Ele também não se sente confortável em falar sobre a sua sexualidade no trabalho, principalmente após ter ouvido fofocas e piadas de mau gosto sobre o assunto. São poucos os amigos que conhecem este lado da sua vida. Eu sou neutro, nunca comentei se eu tenho alguma namorada ou se eu tenho algum namorado. Ele trabalha em um consulado e conta que há pessoas conservadoras que questionam a competência dos LGBTs. Pelo que eu sei, o que mais acontece, por exemplo, tem uma promoção, uma pessoa do escritório saiu e tem 2 pessoas para serem promovidas. Algumas vezes a pessoa LGBT ela é tão qualificada ou ainda mais qualificada do que a concorrente, só que os diretores não querem um LGBT, digamos, como gerente ou como também um diretor. Para essa pesquisadora do Grupo de Estudos em Direito, Gênero e Identidade da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, o preconceito ainda é grande. Existem pouquíssimas empresas que realmente dão oportunidade para esse público, o que é uma iniciativa louvável de algumas, porque eles acabam sendo limitados aí à marginalidade, à prostituição, porque eles têm que ter alguma forma de sustento. Ela ainda aponta que são poucos os recursos legais que a comunidade LGBT pode recorrer ao passar por situações de discriminação. Existe uma petição pública para fazer um projeto de lei que criminalize a homofobia, mas além dessa esfera legislativa de atuação, também existe a possibilidade de ressarcimento civil, né? Então, por meio de pagamento de multa referente a danos morais que possam ter existido em função de discriminação no ambiente de trabalho. Militante da causa LGBT e feminista desde jovem, a jornalista Raquel Mello reconhece que os coletivos pelos quais passou a ajudaram a assumir a orientação sexual onde trabalhou. Nesse tempo todo de vida profissional, eu de fato nunca omiti a minha sexualidade. Talvez o movimento LGBT que me formou inicialmente lá no Rio de Janeiro, o movimento feminista também, tenha me preparado para isso. Eu não vou dizer que
toda pessoa LGBT tem que fazer algo do gênero ou não, tem que se assumir ou não. Eu acho que isso é uma coisa muito particular de cada um. A jornalista aprendeu também a lidar com as situações desconfortáveis e muitas vezes desrespeitosas. Fui amadurecendo, adultecendo, fui entendendo que faz parte da estratégia de sobrevivência na vida social e na vida do mundo do trabalho, que você também não se adeque aos ambientes, mas que você saiba dialogar melhor, que você saiba se colocar de uma maneira melhor, para que, inclusive, aquele que é diferente de você, ou seja, os heterossexuais, no meu caso, entendam quem você é e respeitem você pelo que você é. Os direitos da população LGBT vêm crescendo com o passar dos anos, mas ainda não chegamos ao ponto em que se pode dizer que essas pessoas vivem uma vida igualitária. Elas até conseguem conquistar um espaço no mercado de trabalho, porém, acabam sofrendo muito preconceito dentro desse ambiente. Vanessa, você acha que a gente está caminhando para um futuro mais igualitário? Eu acho que quais atitudes a gente poderia tomar como sociedade para acabar com essas agressões verbais do dia a dia? Inicialmente eu penso que esse mundo igualitário é quase que utópico. É difícil muito a gente vai ter, porque existem países que têm uma taxa de igualdade muito alta, porém uma diferenciação de gênero brutal com relação ao trabalho. Então, assim, o igualitário total e pleno é que a gente precisa de autonomia. As pessoas têm que ter direitos e autonomias para ser o que elas desejam ser. Isso não importa muito. A grande questão aqui é impressionante o trabalho, né? A questão do trabalho, a diversidade no trabalho que tem se falado muito. E, infelizmente, nós temos empresas que têm uma cultura organizacional, aí entra a cultura mesmo da empresa, que não dá esse espaço de autonomia para essas pessoas. O que é muito interessante é assim, as pessoas, elas associam a competência de trabalho com a orientação sexual da pessoa, o que é um absurdo. Porque não é porque ela tem uma orientação sexual que ela é mais ou menos competente no trabalho. Vide o caso de Alan Turing. Então, assim, ele foi julgado, foi condenado, passou por um tratamento medicamentoso para dizer assim, não seja homossexual. Não tem essa, não seja homossexual. Não tem como eu falar, olha, eu vou apertar esse botão e eu mudo. Não vai acontecer. Então, assim, isso é um absurdo. Então, essa é a busca de autonomia. Hoje a gente já tem empresas que estão modificando, reposicionando essa cultura organizacional e entendendo que não interessa saber a sexualidade da pessoa, a vida sexual dela. O que interessa são as competências. É isso que vai fazer crescer a empresa. Obrigada. Continue enviando suas perguntas via Facebook, que eu estou acompanhando todas as dúvidas em tempo real. Vamos agora para a última parada do SPM no ar. E no próximo bloco vamos falar sobre a literatura LGBT, sem gênero e muito mais. A gente volta já já.